Até puxando aqui, um pouquinho, voltando no túnel do tempo, em relação aos casos que a gente teve antes de se discutir apostas esportivas no cenário legislativo. Então, a gente teve o caso da máfia do apito, de 2005, o caso da Totoneiro, Totoneiro, né? Que toda vez eu falo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses casos. Acho que do Totoneiro em si, acho que é legal a gente trazer para mostrar que isso não é só no Brasil, isso já faz um bom tempo, né? Exato. A gente teve na verdade, 3 grandes esquemas de corrupção mais reconhecidos mundialmente. Totoneiro, que foi na Itália, em meados de 80. Ele envolveu vários times, vários jogadores de séries A e B do campeonato italiano. E 2 grandes times foram severamente punidos na época, o Milan e a Lazio. Teve até um jogador do Milan, salvo engano, na época, que ele foi punido por 6 anos de suspensão. Ele se aposentou. Stefano Pellegrini. Ele foi suspenso por 6 anos e ele se aposentou, porque ele já estava numa idade um pouco mais avançada e teve que se aposentar, ou seja, acabou com a carreira dele. E o Milan caiu para a Série B, e outros jogadores foram punidos de diversas formas, seja suspensão ou pecuniário. Então esse foi o grande esquema da Itália, né, em meados de 1980. E quando a gente passa para a máfia do apito em 2005, ali eu frequentava muito os estádios aqui, né, nos jogos aqui em São Paulo, onde a gente fica. Inclusive um beijo, se o Carlos está assistindo a gente aqui, está comentando a live. O seu filho não manda, mas eu mando. Um beijo, pai, para você. A gente ia muito juntos nos estádios quando criança. Hoje um pouco menos pela correria, né, do dia a dia, do trabalho, dos assuntos, das apostas. Hoje eu estou do outro lado ali, comentando um pouco. Mas naquela época, em 2005, a gente teve, e eu estava nesse jogo, inclusive, era São Paulo e Corinthians, em que o São Paulo, o primeiro jogo, né, o jogo em que teve essa volta, né, dos jogos. Então, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, ele participou, ele ficou envolvido nesse esquema de manipulação na época, em que pessoas de fora combinaram com o árbitro na época para poder determinar alguns lances do jogo, e aí sim, essas apostas dos apostadores fossem as vencedoras ali naquele momento. 11 jogos foram prejudicados, retomou esses 11 jogos, onde teve a reedição deles, e aí teve um outro desfecho ali no campeonato. Então, teve esse esquema todo, mas na época, e é curioso, Vic, eu acho que talvez vocês todos não tenham esse conhecimento a respeito, mas quando houve isso em 2005, a gente não tinha um artigo no Estatuto do Torcedor de que haveria essa punição para os envolvidos nesse esquema de manipulação. O Edilson foi absolvido na época pelo Tribunal de Justiça, e aí a gente não teve essa punição em que hoje, caso haja qualquer esquema de manipulação, vai ter uma punição severa desde que as provas sejam comprovadas. E agora, por fim, Vic, a gente teve nesse ano um esquema grande, que é o esquema de penalidade máxima, iniciado pelo Ministério Público do Goiás, que a gente teve envolvimento de vários jogadores do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, envolvidos nesse esquema em que pessoas também, a mesma coisa, pessoas de fora combinaram resultados com esses jogadores para levar um cartão amarelo, um escanteio, fazer um gol, fazer um pênalti, e já houve punição desses atletas e pessoas que estiveram envolvidas, né, seja em suspensão, seja em uma condenação em dinheiro. Só fazer uma observação sobre a máfia do apito. Vou aproveitar que o japonês chegou e já vou começar a falar de Corinthians. Hashtag vem japa. Hashtag vem japa. Vou aproveitar que ele chegou enquanto ele está microfonando para falar de Corinthians, né? Porque existem males que vêm pro bem, né? A máfia do apito aconteceu, mas o Corinthians foi campeão naquele ano. Então, foi tudo resolvido, tá tudo certo. E falando um pouquinho aqui, voltando para o assunto da MP, ela já trouxe quais seriam essas penalizações para essas hipóteses, então eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Entre as penalizações que estavam previstas para a MP, entre as infrações, perdão, que estavam previstas para a MP, são a execução da prática de qualquer ato atentatório à integridade esportiva, ato que gere incerteza nos resultados das partidas ou que prejudique a igualdade entre competidores, ou formas de fraude que afetem a lisura do esporte. Então, esses são exatamente os termos que são traduzidos no MP. E falar que também vai ter punição para quem
explorar as apostas esportivas sem autorização do Ministério da Fazenda, dificultar a fiscalização do governo e divulgar publicidade fora das regras em vigor. Então, a gente amarrando a questão da publicidade, a questão das apostas, das fraudes nas apostas em si, e como vai ser feita essa investigação, que com certeza vai ser muito melhor apurado dentro de um contexto legislativo,